Michel Cismanoglu, grato Michel, grande abraço para você. Professor, se você concordar, desde quando a política se transformou de ciência para servir de profissão? Eu acho que não é bem assim. Política sempre existiu, tá, Michel? A gente, quando vai estudar isso, a gente percebe que a política é uma ferramenta que foi criada há muitos e muitos e muitos anos, desde que se juntaram 2, 3, 4 australopitecos, que são antecessores ao ser humano, ali já está havendo política, né? Já há uma disputa por sentidos de liderança, pela legitimidade de poder, já há construção de grupos, já há argumentações, ainda que sejam naquele momento na base do TACAP, da violência, mas há. Né? O que nós fomos fazendo ao longo do tempo, meu caro, foi refinando essa ferramenta, né? Em vez da gente passar para violência, a gente sai da violência física, a gente vai para a violência verbal, da violência verbal a gente vai para o embate lógico, para o embate racional, desse embate racional nós vamos efetivamente para a construção de um parlamento, né? A partir desse parlamento o sentido de representação, eu vou construindo, eu vou refinando essa noção de política, mas ela existe na nossa vida. Meus filhos menores, pequenos, um de 5 e outro de 8, fazem política um com o outro o tempo todo. Há ali uma disputa por sentidos de poder, uma disputa pelas explicações do mundo, uma disputa por legitimidade. Então isso está na vida da gente. Quando é que ela se torna profissão? Ela se torna profissão quando necessariamente a quantidade de pessoas aumenta muito para que as escolhas diretas não possam mais ser utilizadas. Então, quando você tinha lá nas antigas cidades-estado, Grécia, ali você tem Atenas, Esparta, Corinto e tal, naquelas antigas cidades-estado existia a figura do cidadão, soldado e político. Né? O cara era ao mesmo tempo um cidadão, era o mesmo cara que ia para as guerras defender e era o mesmo cara que podia ser votado e de repente se transformar em um comandante, um governante daquela cidade. Ele fazia todas essas funções. Mas ali existia uma democracia direta, né? Os bem-nascidos, os que tinham cidadania, se reuniam num determinado lugar e votavam. Grande parte da sociedade, da cidade não tinha voto feminino, escravos não votavam, indivíduos de outros grupos sociais menos favorecidos, né, também não votavam. Então, você tinha um grupo pequeno ali se dava a política de forma direta. Mas ao momento que a população vai aumentando, é impossível você manter esse sistema de votação direta. É impossível. Muita gente diz, não, mas hoje com a tecnologia. Não, nem hoje com a tecnologia, não dá. Nenhum de nós tem tempo para ficar estudando todos os meandros, os detalhes de todos os projetos de lei que são apresentados no parlamento. Nenhum de nós tem tempo, mesmo que a gente quisesse. Então, o que aconteceu? Ali passa a se formar um grupo de pessoas que vão ser políticos profissionais. Ou seja, pessoas que supostamente você imagina que vão estar atentos para essas coisas, vão ter condições, qualidades suficientes para agir dentro disso, porque eu digo para vocês, se eu entro dentro de um parlamento e eu estou dentro de uma votação e eu preciso do apoio de um bolsonarista para alguma coisa, eu vou mandar esse cara tomar no rabo. Já políticos que eu votei, como Gleisi, como Pimenta, esses caras têm que engolir o nojo que eles têm desses bolsonaristas e negociar com esses caras o dia todo. Então a gente confia que determinadas pessoas têm essa condição, aí vai tendo essa condição profissional, vai surgindo um grupo de indivíduos que vão se profissionalizando nessa questão da representatividade, no conhecimento sobre os códigos, nos sentidos das coisas, e a partir dali, então, com o crescimento da população e a impossibilidade de você manter essa estrutura política fechada, na mão de meia dúzia de gato pingado, você começa a ter essa organização de representatividade por profissionalismo. Isso é muito criticado, esse é um problema da ciência política, tá? Muita gente discute isso, você acaba tendo uma casta, né? Ou como dizia o jurista, o Carl Schmitt, né? O Carl Schmitt vai dizer, olha, isso aqui é a ditadura da representação, você fica tendo uma casta de pessoas que são profissionais e que, né, o pai, o filho ficam sempre se elegendo e o poder está sempre na mão deles. E é contra isso que a gente cria esse accountability, né? Essa prestação de contas, é contra isso que a gente está tentando transformar para uma democracia participativa, você ter mais meios de controle, mas esse é um problema. Agora, por outro lado, num determinado momento, isso a partir
do final da Segunda Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, mas muito fortemente no final da Segunda Guerra Mundial, começa a se ter um interesse científico por estudar isso. Estudar sentidos de representação, estudar eleições, estudar o poder, né, estudar essas questões todas. E o estudo dessas coisas, estudo científico disso, vai se chamar de ciência política. Então, ela primeiro existe, a política primeiro existe como ferramenta de vida, depois ela vai se profissionalizando como meio de representação, e só no século XX ela vai efetivamente se consolidar como um ramo de conhecimento, a ciência política. Né? E aí essa ciência política no século XX vai olhar para toda a produção de conhecimento da humanidade lá atrás e vai dizer, que legal, aqui tem um cara chamado Thomas Hobbes, ó. Pô, esse cara fala um troço show, não sei o que, aqui tem um cara Maquiavel, aqui tem um cara chamado Aristóteles, ó, aqui tem um cara chamado Platão, né? E vai recompilando esses pensamentos para formar um corpo de conhecimentos da ciência política, mas isso é uma coisa separada, entendeu? Então você tem profissionais de representação, você tem a política como ferramenta da nossa vida, gente. Nós fazemos política todo dia. Eu tinha um tio, pra gente já ir encerrando aqui, contar para vocês isso. Eu tinha um tio que era desembargador aqui no Rio Grande do Sul, tio avô. E ele gostava muito de churrasco e tal, gostava de fazer as coisinhas dele. Gostava muito de ir pra praia, ele tinha uma casa em Torres, ele ia pra praia toda hora, aquela coisa toda. Ele já não podia dirigir, porque tava problema de saúde, não podia mais dirigir e tal. Então tinha um motorista de táxi que ficou amigo do meu tio. Assim. Claro, amigo, porque recebia uma grana grande. Um belo dia, o meu tio acordava na quarta-feira e dizia, eu quero ir para Torres, bota as coisas na mala aqui, me levava de táxi para Torres, ele pagava o que dava no coisa, ou às vezes acertava a viagem com o cara. 3 horas da manhã, o tio queria alguma coisa para comer, queria alguma coisa, não sei o que, ligava pro cara, o cara ia buscar, né? Então eles ficaram amigos, assim, amigos. Claro que entre eles existia uma relação financeira, claro que existia todas essas coisas, mas existia ali um jogo político, né? Há interesse do motorista de táxi de servir com uma maior proximidade do que efetivamente seria o trabalho profissional, assim como há interesse do meu tio naquele momento ali, porque precisa daquela figura, porque confiava, né, nele, há interesse em aumentar a minha proximidade com esse indivíduo a tal ponto de eu confiar na pessoa, poder ligar para as pessoas 3 horas da madrugada dizendo, olha, eu quero comer um filé parmegiana, busca para mim. Isso era uma época que não tinha internet. Né? Então você tem essa figura ali. Ali entre eles joga esse jogo político, não joga só o jogo. Não está ali só em questão o profissionalismo ou o dinheiro de um de outro. Não, já é uma questão política. Era uma relação que era bom para os dois. Esse motorista de táxi, ele tem família, ele tem filhos. No momento em que o filho dele fez vestibular, no momento que o filho dele passou no vestibular para direito, ele foi lá no meu time e avisou. Meu filho passou na universidade tal para direito, doutor. Olha que legal. Quando ele estiver precisando de encaminhamento na vida, eu vou fazer ele conversar com o senhor. E meu tio, não, faz. Quando o guri completou os primeiros 2 anos, que já podia fazer estágio, o motorista foi lá perguntar para o tio, como é que eu faço para ter estágio? O tio pegou o telefone, ligou para outro amigo, para um advogado aqui, um juiz lá, não sei do que. Fulano, dá para conseguir? Dá. Pá, desligou o telefone. Vai lá no fulano, tem um estágio aqui para você pegar, em tal lugar, assim. Isso é política. Algumas pessoas vão dizer, não, isso é canalice. Não, não é. Isso é política. Confiança, ligação, relações de confiança, relações de legitimidade entre um e outro. Há legitimidade ali. Quer dizer, quando o tio levantava às 3 horas da manhã, ligava e dizia, eu quero que você me traga aqui uma picanha. O cara dizia, sim, senhor. O tio não fica preocupado assim, puta, será que ele vai fazer mesmo? Será que ele vai me trazer uma picanha? Não vai me trazer uma comida de merda de algum lugar? Não, havia uma confiança ali, ele sabia o que o cara ia fazer. Há uma confiança no cara de que vai pegar, vai levar meu tio até Torres e que ele vai receber dinheiro lá. Então, isso é política, nós fazemos isso o tempo todo na nossa vida.
no supermercado, nos vizinhos, com a nossa família, com os nossos primos, nossos irmãos, mães, nós todos estamos jogando, fazendo esse jogo de compreensão do mundo, de luta pelos sentidos, o que é isso, o que é aquilo, de legitimidade. Essa é uma ferramenta que permitiu a gente viver em sociedade. Sem essa ferramenta, a gente se mata. A gente se mata pelas coisas mais banais e mais toscas do mundo. Eu gosto de vermelho, você gosta de azul, nós vamos brigar, nós vamos nos matar. Então, uma coisa é a política como ferramenta de vida dentro do convívio social que nós temos. Outra coisa é a política como mecanismo de representação a partir de estados democráticos com uma grande quantidade de população. Uma terceira coisa é a política como ciência. Ciência política, o pensar a respeito dessas coisas de uma forma científica, tentando elaborar, criar problemas, buscar soluções, descrever sistemas. São três coisas diferentes que vão acontecendo ao longo do tempo. A primeira sempre existiu. A ideia da política como ferramenta de representação para a democracia é uma ideia que vai surgir ali, não é nem na Revolução Francesa, é antes, tá? Você tem lá a Magna Carta, os Estatutos de Oxford, a criação do parlamento inglês, talvez tenha sido o primeiro momento onde efetivamente você começa a trabalhar nesse sentido, mas ela vai no século XVIII todo se organizando até chegar ao século XX. E a ciência política como espaço de reflexão e de produção de conhecimento, a partir do século XX, mais especificamente a partir da segunda metade do século XX, que é quando começa a ter dinheiro para essas coisas propriamente dito. Alguns programas existem lá no final da Primeira Guerra Mundial, sim, tá? O próprio Woodrow Wilson, que era presidente norte-americano, era cientista político, então já tinha, mas o boom, ou seja, o grande crescimento dessa área de conhecimento com dinheiro e tal, é pós-Segunda Guerra Mundial. São três coisas diferentes. Certo, gente?